Estimados irmãos e irmãs, queridos jovens, tudo aquilo que existe tem os seus fundamentos. E sem esses fundamentos não pode aguentar-se e não pode persistir. Sobre os fundamentos estão não só os homens como as coisas. Lendo as leituras do Evangelho, podemos ver como Jesus investiu mais tempo e daquilo que mais falou foi acerca de duas realidades sobre as quais gostaria de refletir hoje à noite. Essas realidades são a liberdade e o amor. Deus criou o ser humano livre. E o amor não existe sem liberdade. A liberdade é o aspecto mais bonito, mas simultaneamente o mais perigoso da liberdade, da existência humana. A liberdade não consiste só em poder fazer aquilo que se deseja fazer. Consiste na capacidade de escolher a liberdade e o amor. Que na nossa vida possamos eleger e escolher sempre o melhor. Dessas realidades depende a felicidade humana. Jesus libertava as pessoas de tudo e dizia-lhes que só existe um mandamento. O mandamento do amor. A liberdade é um dom de Deus. Sem ela, a vida carece de sentido. Sem ela, nada faz sentido. O ser humano vive numa constante tentação para manter a sua liberdade. Cristo diz-nos que a liberdade nos torna livres. Estas palavras continuam a ser válidas também para nós hoje. Por isso, a verdade constitui para sempre a própria essência da liberdade. Eu acho que a verdadeira liberdade segue ou precede sempre a liberdade. A verdade precede a liberdade. É um caminho difícil, duro, perigoso, mas o único correto. E ambas formam parte do mesmo ciclo, da mesma existência. A verdade é mais poderosa do que o próprio poder, por isso permanece. E creio que muitos de nós sabemos que a força dura pouco, independentemente do grande que os homens possam ser. Ao longo destes anos de cristianismo, São Paulo exorta-nos como se estivesse a gritar do fundo da sua alma ao dizer: a liberdade nos libertou através de Cristo. Então mantenhamos afastados do jugo da escravatura, seja qual for o nome dessa escravatura. Queridos jovens, esta noite desejo suplicar-vos: não vendais a vossa vida a ninguém. Sede originais no amor de Deus. No mundo e na civilização em que vivemos, há muitas almas vendidas, escravizadas, viciadas, dependentes, como se o nosso tempo se tivesse convertido no tempo das dependências.
dependências em relação àquilo que nos promete liberdade, mas que apenas promete, deixando o ser humano cada vez menos livre. Essas promessas importantes são as piores promessas e as piores palavras. Há muitos vícios no nosso mundo. A dependência do mundo digital, a necessidade constante de estar ligado às redes sociais, o fluxo contínuo de informações, de notícias e de tudo aquilo que acontece à nossa volta. E de tudo aquilo que já no dia seguinte será por nós esquecido. A excessiva preocupação pela própria imagem que temos nós próprios e pelo próprio ego. A dependência de sermos aprovados pelos outros, de ser aceites pelos outros, de ser elogiados ou confirmados pelos outros, independentemente de ser como somos ou de estar onde estamos. Evitar qualquer sacrifício, qualquer esforço. Somos dependentes também do consumo. A convicção de que a felicidade pode ser comprada com coisas novas e cada vez mais novas e diferentes, dependentes da distração, a incapacidade de estar em silêncio, do recolhimento, a necessidade de estarmos sempre ocupados com algo. Também a dependência do poder e da corrupção, do controle, da necessidade de dominar as outras pessoas, as circunstâncias ou mesmo dominar os resultados. Uma necessidade tão grande do nosso próprio controle que não conseguimos ver o Senhor na linha do horizonte. A dependência da pornografia, que deforma a forma como vimos o amor e a dignidade humana e a própria sexualidade. Uma das dependências mais profundas do nosso tempo, que destrói todas as relações e a alma humana. E dessa dependência é muito difícil sair. Assim, a liberdade foi afogada pelas falsas promessas. Eu só desejo expressar o meu desejo de que isto não aconteça convosco, que assim não aconteça convosco. Atrevei-vos a ser diferentes. Cristo fala às nossas almas. Se entrarmos na interioridade, no nosso coração, se o escutarmos, ouviremos a palavra do Senhor quando Ele nos diz que entre vós isto não aconteça, não seja assim. Aqueles que amam isto ou aquilo ou outro, não seja isso o modelo para vós, que não seja assim para vós, os que aqui estáis. Porque ireis encontrar algo diferente, ireis encontrar o amor no Senhor, um amor puro. Esta compreensão da liberdade está profundamente ligada aos ensinamentos de Cristo. Se alguém quiser vir atrás de mim, negue-se a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, que seja servidor, servo. O contrário daquilo que é a lógica do mundo de hoje.
E esta é a questão principal quando nos diz o que queira, ou aquele que queira. Uma pergunta: queres? Aceitas? Aquele que queira, aquele que aceite. Queridos amigos, o abuso da liberdade leva ao sofrimento. O mal humano não vem da liberdade em si mesma, mas o mau uso da liberdade. Cada pessoa é responsável não só por si mesma, mas por todos aqueles que estão à sua volta. As pessoas que lhe foram entregues, aquelas pessoas que foram colocadas no seu caminho. Na célebre novela, Dostoiévski escreveu que dois irmãos estão sempre disponíveis a trocar a sua liberdade pelo pão. E disse sabiamente Dostoiévski: quando o homem é retirado da liberdade, é retirado o único caminho através do qual pode ser verdadeiramente feliz. Sim, queridos amigos, só um homem livre pode ser um homem feliz. Só um homem livre pode ser feliz. E essa é uma verdade eterna, para sempre. E é válido também hoje para nós. O único mandamento do Nosso Senhor é o amor. Este ano recordamos o grande jubileu dos 800 anos de São Francisco de Assis. 800 anos lembrando uma tarefa, a mesma tarefa, a prioridade do amor sobre o demais. O amor abre as portas do céu e da terra. São 800 anos de um apelo à simplicidade, numa igreja complicada, num mundo confuso. Celebramos também os 800 anos também da regra franciscana, cuja primeira e mais importante frase diz o seguinte: a regra e a vida dos irmãos menores é esta: observar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A regra de uma ordem, de um homem, tem esta forma. É um pequeno livro, muito pequeno, muito limitada. Queridos amigos, tudo aquilo que de grande e majestuoso está contido encontra-se no pequeno, através de palavras simples. E isso é o Evangelho. O Evangelho e nada mais. Isso chega-nos a todos. São Francisco recordou-nos simplesmente aquilo que era verdadeiramente importante. Não é preciso ser franciscano para o compreender, para o aceitar e vivê-lo. Essa simplicidade que fala do amor. Quando é dito é dando que se recebe. Isso é-nos recordado por São Francisco. Se compreendêssemos bem somente essa frase, viveríamos bem. São Francisco devolve-nos de novo, ou indica-nos novos fundamentos, que é o tema do Meladiferso hoje em dia. É preciso conhecer as nossas raízes e voltar a descobrir a Cristo. São Francisco era um homem livre. Um homem livre na própria renúncia.
na sua proximidade com Cristo, nosso Senhor, livre no seu interior. Daí a simplicidade e a liberdade que pode ser resumida em poucas palavras. Queridos amigos, eu creio que o amor cria a liberdade. As pessoas que vivem o amor são pessoas que vivem de forma livre. E isso é visto de forma clara. A liberdade sem amor converte-se em individualismo. O amor sem liberdade converte-se em dominação. Neslobodan čovjek ne može stvarati bolji i novi svijet. A liberdade sem amor termina convertendo-se na autodestruição. Uma pessoa que não é livre não pode construir um mundo melhor ou um mundo novo. E como foi dito por um sábio, quando estás preso, não podes dar luz aos filhos. Ou seja, uma pessoa escrava, privada da liberdade, não pode criar nada novo. Só o amor cria, só o amor é criativo. A nossa civilização viveu o triunfo do eu moderno. Que pobreza é essa do eu moderno? Este ego moderno que acabou por se perder e se complicar e confuso. Quando o ser humano, queridos amigos, esquece e não aceita o mistério, quando deixa de contemplar a vida como um sacramento do amor de Deus, então o homem e toda a sua civilização se torna algo de vulgar, perdido, vazio, egoísta. Vemos isso na cultura, no desporto, na música, na política. Uma política que frequentemente se transforma numa prostituição, num comércio, numa compra e venda, quer de pessoas, quer de valores. Isso é-nos dado a ver com muita frequência. Que entre nós, cristãos, não se realize, que não aconteça desta forma. Entre nós, os cristãos, deveria ser diferente. Por isso, queridos jovens, não tenham medo. De ficar de pé, com dignidade. Não tenham medo de dizer não a tudo aquilo que não for bom e a tudo aquilo que não seria aceito por Cristo. Por isso, vós sede levedura de um novo mundo, de um mundo melhor, e sede melhores, muito melhores que a geração anterior. Escolhei a liberdade e o amor e sereis sempre felizes. Escolhei a liberdade. A verdade é Deus. Escolhei o Evangelho, que dará sentido à vossa vida. Só um homem verdadeiramente livre pode amar. E assim, desta forma, o amor irá mostrar-te sempre o caminho a seguir. Eu creio que se realmente estas duas realidades forem por nós aceites como nosso fundamento, não teremos medo, jamais, nas nossas vidas. E não nos lamentaremos. Nem nos arrependeremos de nada daquilo que aconteceu ontem. Que assim seja. Amém.